Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Bom, sobre nossa aula de hoje, como objeto de conhecimento, a gente vai falar um pouco sobre o descritor 10, que é utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos, tá? Então, para iniciar essa aula, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o que é um triângulo retângulo, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, sobre as questões dos triângulos, tá? Que existem vários tipos de triângulos. Inclusive, em aulas anteriores, a gente já falou sobre isso também. E agora a gente vai, dar um pouco mais de ênfase ao caso do triângulo retângulo, tá? Então, aqui a gente tem uma representação de um triângulo ABC, tá? Com os ângulos beta e alfa, tá? E esse ângulozinho aqui que a gente chama de ângulo reto, tá ok? Que é justamente esse pontinho aqui, ó, que a gente representa e chama ele de ângulo reto. Aqui você está observando, nessa imagem, a palavra hipotenusa, cateto e cateto. Você pode estar se perguntando, mas o que será essa hipotenusa e o que são esses catetos? Bom, a hipotenusa ela é o lado, oposto ao ângulo reto, tá? Que é esse ângulo aqui, ó, tá? Então, a gente tem um ângulo reto e o lado oposto a ele é chamado de hipotenusa, tá? Que é o lado do maior, aliás, é o maior lado, do triângulo retângulo. Então, sempre que você tiver um triângulo retângulo, o maior lado chama-se hipotenusa. E os outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo reto, são denominados de cateto. Ou seja, a hipotenusa ela é formada pela semirreta BC, que ela vem aqui do ponto B até o ponto C. Temos aqui os dois catetos, tá? Isso aqui, cateto, é formado pela semirreta AB. E esse cateto pela semirreta AC. Ok? Então, é importante salientar essa relação, que os ângulos internos desse triângulo são alfa, tá? Menor do que 90, e beta menor também do que 90. Por quê? Porque se a gente lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Então, o ângulo reto, ele vale 90 graus. Tá? Ele vale 90 graus. Por isso, que os ângulos alfa e beta são ângulos agudos, que significa que são ângulos menores de 90 graus, e também são complementares, que a soma deles dois é igual a 90. Tá? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. E 90 mais 90 do ângulo reto dá exatamente 180 graus. Tá certo? Portanto, a gente pode definir, digamos assim, o triângulo retângulo, tá? Da seguinte forma, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de comprimento, A da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas de comprimento B e C dos catetos, tá? É como se a gente chamasse, na verdade, a hipotenusa aqui, sendo A, que é o lado A, digamos assim, um dos catetos B, que é o lado B, e o outro cateto de C, que é o lado C. Ou seja, A ao quadrado será igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, cada cateto ao quadrado, soma eles e iguala a hipotenusa ao quadrado. Tá? Quando a gente for responder um exemplo, vocês vão entender melhor. Tá ok? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Então, podemos constatar concretamente o Teorema de Pitágoras para o caso particular
do triângulo retângulo cujos lados têm medidas de comprimento 3, 4 e 5 unidades. Então vejamos. Temos aqui, ó, né, um quadrado, tá? Que ele é formado com 5 unidades, tá? Tem um lado 5, tá? Outro com o lado 3 e outro com o lado 4, tá? Então, provando aquela relação em que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, se a gente chamar esses lados de A, né, de B e de C, você observa que o maior lado é o A, que é a hipotenusa, tá? Sempre o maior lado de um triângulo retângulo vai ser a hipotenusa, e os outros dois menores serão os catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o A ao quadrado, né, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem são os catetos? Está aqui, ó, na figura, tá? Ó, né? A igual a 5, B igual a 4 e C, né, igual a 3. Então, se a gente pegar esse quadrado maior, né, e for calcular a sua área, vai ser justamente 5 vezes 5, tá? Que é a mesma coisa que A ao quadrado, né? Como A vale 5, fica 5 ao quadrado, logo o resultado é 25, tá? Então, aqui é a mesma coisa que a gente tivesse também 5, né, ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? Para esse quadrado aqui roxo, né, de lado B, onde B é igual a 4, a gente vai ter 4 ao quadrado, onde já está expresso que é 16. Mais a mesma coisa para o quadrado azul, né, de lado C, onde C vale 3, a gente vai ter 3 também, né, elevado a 2, ou seja, ao quadrado. E quando a gente verificar isso, a gente vai ter aqui 25, né, vai ser igual 16 mais 9, né, também dá 25. Logo, né, 25 igual a 25. Temos uma igualdade verdadeira. Então, o que a gente está provando com isso? Que realmente a relação, né, ela satisfaz a situação, onde a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Essa é a relação do teorema de Pitágoras. Tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Você pode estar se perguntando, mas o que é essas relações métricas? Relações métricas, elas são relações, tá, entre as medidas de comprimento, onde a gente usa, por exemplo, a semelhança do triângulo e também vamos utilizar essas relações baseando-se no teorema de Pitágoras, tá certo? Então, eu vou colocar aqui de forma resumida, tá, quais são essas relações. No material de vocês, né, no livro, tem mais detalhes sobre outras demonstrações. Aqui, para não ficar tão extenso, vou apenas apresentar algumas relações para vocês. Tá? Então, a primeira relação que a gente tem é que A é igual a M mais N. Então, primeira coisa, temos um triângulo aqui, ó, ABC, tá? Um triângulo retângulo. Ele tem uma certa altura, que é essa linha tracejada. Esse H indica a altura, tá? Representado por essa linha tracejada. E se a gente observar, ao traçar a altura desse triângulo retângulo, a gente vai estar dividindo ele em outros dois triângulos retângulos. Não é verdade? A gente vai ter o triângulo retângulo ABH e ACH. Né? A gente vai formar mais dois triângulos além do triângulo maior, né? E todos são triângulos retângulos. Então, a gente vai poder ter a relação, né, da hipotenusa ao quadrado e dos catetos ao quadrado para todos esses triângulos retângulos. Tá? Então, por isso que a gente tem essa relação. Que, se eu pegar aqui o maior lado, né, aliás, né, a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo A, ela vai ser igual a M mais N. Por quê? M, né,
vai ser um dos catetos do menor triângulo, né? E N vai ser um dos catetos do triângulo médio, digamos assim. Então, a relação A igual a M mais N, ela vale em qualquer triângulo retângulo, em que a medida de comprimento da hipotenusa é igual à soma das medidas de comprimento das projeções dos catetos sobre ela. Quais são essas projeções? M e N. Tá? Então, a hipotenusa A ela vai ser igual à soma dessas projeções. Tá certo? Então, essa é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Outra é B ao quadrado é igual ao produto entre A e N. Aí você fala, professor, o que isso quer dizer? Essa relação ela vale a mesma coisa para essa. C ao quadrado é igual a A vezes M. Por quê? Porque a gente está relacionando, né, os dois triângulos, o menor e o médio, digamos assim. Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de comprimento de um cateto, ele vai ser igual ao produto, que é uma multiplicação, tá? Da medida de comprimento da hipotenusa pela medida de comprimento da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Tá? Então, aqui a gente tem as projeções. Então, aqui são duas relações métricas para o lado B, né, e C, onde B ao quadrado é igual ao produto de A por N, tá? Que é a projeção do cateto, aliás, da hipotenusa. E C ao quadrado, né, que é o outro cateto, ele vai ser igual a vezes M, né? O produto da hipotenusa, né, vezes a projeção do cateto, M. Ok? Outras relações, a gente tem em relação à altura. A altura desse triângulo retângulo, né, a medida H, ela vai ser igual, né, ao produto de M vezes N. Tá? Então, a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Você fala, professor, e se a gente der os valores? Tá? Como é que a gente vai calcular? Né, o valor de B, de C ou de H? É simples, né? É só você passar esse expoente 2, né, para o segundo membro. E aí você vai utilizar a operação inversa. Né? O inverso da potenciação é a radiciação. Logo ficaria raiz quadrada. Tá? E aí, para a gente finalizar essas relações métricas e ir para os exemplos, temos essa relação, que o produto de A por H é igual ao produto de B vezes C. Tá? E o último, né, que a gente já viu, que é a relação do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual ao quadrado da soma dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Basicamente vai ser essa a expressão, tá, que a gente vai ficar utilizando em nossas atividades. Tá? Essas relações são de suma importância, por isso que eu apresentei elas, mas a gente vai dar prioridade, tá, a essa relação. Ok? Então vamos para os exemplos para a gente entender um pouco melhor. Então temos aqui essa questão exemplo. Ao encerrar o expediente de trabalho, Sunara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado vermelho. E o motorista parou a uma distância horizontal, né, de 3 metros do semáforo, que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, qual é o comprimento representado por x? Né? Então, aqui a gente tem algumas relações, em que esse x é como se fosse, né, o A. Tá? Por que o A, professor? Porque o A a gente representa, né, a hipotenusa, e é justamente o maior lado, ou seja, hipotenusa. E aqui a gente tem um triângulo retângulo. Tá? Isso aqui é um ângulo reto, que forma, né, um ângulo de 90 graus. E aqui seria como se fossem os catetos B e o cateto C. Tá? Dessa forma, a gente pode utilizar a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, podendo, então, calcular o valor de x. Tá? Então, como solução para este problema, podemos observar que o valor desconhecido, chamado por x, corresponde ao valor da
hipotenusa, que é a relaçãozinha de A ao quadrado, né, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como se trata de um triângulo retângulo, podemos aplicar, né, o que aprendemos sobre o Teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema, a gente vai ter A ao quadrado, o A, né, é o x, é igual a B ao quadrado, B seria o 3, por exemplo, mais C ao quadrado, esse C seria o 4, tá? Então, aplicando essa relação, temos que x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Logo, x ao quadrado é igual a 25, somando 9 mais 16. E x igual a 5. Por quê? Porque a gente vai extrair a raiz quadrada, tá? Daqui, a gente vai ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Você fala, professor, quando a gente estudou a equação do segundo grau, ele passava mais ou menos raiz quadrada. Por que aqui o senhor não vai estar utilizando mais ou menos? Porque como a gente está utilizando medidas, né, numéricas, né, em relação à unidade de medida, 1 metro, né, nesse caso, a gente desconsidera, né, o valor negativo. Por isso a gente só escreve raiz quadrada mesmo. Tá? Mas nas equações, onde tem duas raízes reais, né, então aí sim utilizo mais ou menos. Então não podemos esquecer que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né, só para relembrar, que é igual a 9. O mesmo para o 4 ao quadrado, que também dá 16. E por fim temos, né, que x ao quadrado é igual a 25, extraindo a raiz, como eu representei anteriormente, temos o valor 5. Né? Portanto, a alternativa correta para a solução que eu mostrei anteriormente é a letra B. Tá? Só fazer esse procedimento. Beleza? Temos aqui, para finalizar, mais uma questão exemplo. Aqui vocês podem pausar o vídeo, respondem. Quando vocês responderem, vocês cliquem em continuar e verifica se conseguiu fazer da forma correta, tá? Então, pausem o vídeo. Pronto. Espero que vocês tenham pausado, respondido a questão. Agora a gente vai ver a solução dela, tá? Então, primeiro vamos para o enunciado. O topo de uma escada de 25 metros de comprimento está encostado na parede vertical de um edifício. O pé da escada está a 7 metros de distância da base do edifício, como na figura. Aí a pergunta é, qual deve ser a altura do prédio? Bom, então pela representação da imagem, a gente está vendo aqui um triângulo retângulo, onde a escada é a hipotenusa, tá? Então aqui vai ser A, e na questão ele já deu o valor da hipotenusa, que é 25. Tá? Aqui seria um cateto B, por exemplo, e a altura do edifício, né, seria o cateto C, que a gente pode chamar de X, tá? Onde C é igual a X. Ah, professor, preciso chamar de X? Se quiser deixar só o C, não tem nenhum problema, tá? Que você vai descobrir o valor de C, que é a altura do prédio. Então, para responder essa situação, a gente vai utilizar a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Logo, fazendo as substituições, A, que é o tamanho da escada, é 25, fica 25 ao quadrado, igual a B, né, que é o 7, tá aqui na imagem, 7 ao quadrado, mais o C ao quadrado, ou posso colocar X, tá, mais X ao quadrado. Então, o que que a gente faz? Responde as potências, tá? 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Você vai ter um resultado de 625. Igual, né, a 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Mais x ao quadrado. Então, para descobrir o valor desse x, né, eu vou ter que passar primeiro 49 para o primeiro membro e depois esse expoente. Então, invertendo, a gente vai ter que
x ao quadrado vai ser igual, aqui eu estou fazendo passo a passo, tá? 625 menos 49. Logo, continuar aqui na frente, a gente vai ter que x vai ser igual, passando o expoente, a gente vai ter que raiz quadrada. Quando você fizer a subtração, você vai ter 576. Tá? E extraindo, né, a raiz quadrada de 576, você vai ter que x é igual a 24. Tá? Então, a altura deste edifício, né, desse prédio, é 24, né, a unidade da questão é o metro, tá? Então, a altura do prédio é 24 metros. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? Aí, logo, né, o prédio tem 24 metros de altura, tá? Então, por hoje, a gente finaliza, tá? Aguardem aí nas nossas plataformas de ensino. Eu disponibilizarei um exercício para que vocês possam praticar, certo? Então, obrigado, pessoal. Estude em casa e até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.